Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: o conteúdo do Expert Fiscal Tributário é o suficiente? O conteúdo ministrado aqui no Expert Fiscal Tributário e no método XF3K+, é o suficiente para você aprender do zero, né? Ou se atualizar nas rotinas fiscais. Além disso, tem outro pilar aqui extremamente importante, que é o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E também voltado exclusivamente no Expert Fiscal Tributário para as mulheres, né? Por quê? Eu trabalho muito temas voltados para os profissionais, para as mulheres dentro do XF3K+, né? Que é um método que eu criei, que eu desenvolvi através das minhas experiências. E eu vou te provar que o que eu ensino é o suficiente para você dominar as rotinas fiscais, porque além de ter criado esse método, né, com a minha experiência, com as minhas horas no campo de batalha, eu também vivencio e vejo a transformação das minhas alunas, né? Então, não é algo que eu tive uma ideia de um dia para a noite e comecei a abordar aqui, né? Eu fui modelando, né, no decorrer desses anos, com os meus cursos, com as minhas experiências, com a minha vivência no dia a dia, eu fui modelando qual seria a abordagem, né, qual seria a missão do Expert Fiscal Tributário, qual seria o posicionamento, né, como que eu iria me posicionar, né, porque a gente vê muitos profissionais, a gente vê muito conteúdo gratuito na internet, mas eu queria algo exclusivo, algo que realmente estivesse ligado com o meu propósito, com a minha missão. Conforme eu fui avaliando, né, conforme eu fui validando e aperfeiçoando o método com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, eu fui presenciando o resultado, né? O resultado de transformação, o resultado que elas iam alcançando a cada aula, a cada mentoria. Então, eu tive a certeza que era algo diferente, né? Que gerava um resultado positivo na vida delas. Além da minha vida, né? Porque eu, principalmente, fui transformada através disso. Foi uma experiência que eu passei. Então, ainda mais porque eu já fiz vários cursos profissionais no mercado, né? Em grandes nomes, né? No meio profissional. Mas eu sempre vi, né? Sempre presenciei aquele mesmo modelo clássico, né? De você adquire um curso, adquire uma atualização, e é X horas estipulada, né? Aí é aquele evento presencial, que aí quando você entra naquela sala de aula, você se depara com diversos níveis. Isso é bom para fazer network, mas se você está buscando uma capacitação, você acaba sendo prejudicada, porque você chega lá e você não consegue, de fato, absorver aquele conteúdo, nivelar aquele conteúdo conforme a sua necessidade, né? Então, eu presenciei muito isso, e isso foi me desgostando, né? Desse modo, né? Desse modelo de curso, desse modelo de didática. Então, conforme eu fui vendo, eu fui modelando algo que realmente fosse gerar resultado de acordo com o nível daquele público, né? De acordo com o nível dos alunos das alunas que me procuravam. E aí também, eu vi a dificuldade das pessoas que terminavam o curso, falavam assim, tinha aquela sensação que não sabia de nada, né? Muitas das vezes. Eu lembro de um curso que eu fiz na época, até foi um curso assim, que estava super em alta do mercado, que era uma atualização do Bloco G, e a gente se deparou ali naquela sala, foi na Avenida Paulista, numa escola até de nome, e ali a gente teve que fazer um curso 2 dias presencial, né? Porque normalmente é assim, é estipulado o dia, o horário, né? Agora tem muitos cursos online, mas antes era 100% presencial os cursos. E você tinha que se ausentar do trabalho, porque nem todas as turmas eram flexíveis no final de semana, enfim. E aí a gente foi para aquele curso e a gente passou o dia inteiro lá e a cabeça parecia que ia explodir, porque na realidade, em vez de clarear o tema, trouxe mais confusão, né? Você saiu de lá, a gente saiu de lá mais confusa do que de fato que a gente foi procurar.
e eles dão suporte só de 30 dias, né? Depois que você faz o curso. Acho que, se eu não me engano, é de 2 ou 3 perguntas no mês. Enfim, mas é 30 dias de suporte. Então, eu comecei a ver isso e falar assim, não faz sentido, né? Você tem um X de investimento e não consegue atender às suas expectativas, né? Porque é algo muito pré-estabelecido, muito distante, né? Não tem um contato mais próximo. Então, eu fui vendo essa dificuldade, né? Tanto eu presenciei essa dificuldade, quanto eu vi colegas de trabalho passando por isso. Então, o que aconteceu? Eu fui trazendo algumas, né? Eu fui modelando algo que fosse mais próximo, algo que fosse mais personalizado, de acordo com a necessidade, e também eu pude modelar algo mais de resultado imediato, né? De resultado rápido para os profissionais. É importante ter uma clareza das suas necessidades profissionais, né? Do que você precisa, né? Do que você precisa aprender naquele momento, com aquele investimento, né? Notar que o conteúdo, se aquele conteúdo de fato vai te trazer um resultado. E muitas das vezes eu falhei com relação a isso. Não era o conteúdo em si que era ruim, é eu que não tive um discernimento de avaliar se realmente aquilo ia me trazer um resultado, se realmente era aquele tipo de modelo que ia fazer uma transformação, que ia escalar o meu conhecimento, né? Então, no Expert Fiscal Tributário, eu procuro trazer uma linguagem, uma abordagem, uma didática que atenda o nível de profissionais que estão começando, né, profissionalmente, que realmente precisa se alfabetizar na área tributária, que precisa se familiarizar com a técnica e a rotina do seu dia a dia, né? Então, eu trago conceitos, eu trago exemplos. E nas mentorias em grupo, a gente compartilha experiências do dia a dia mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu compartilho as minhas experiências, a turma tem a possibilidade de compartilhar os seus exemplos, né? Compartilhar suas dificuldades do dia a dia. Então, é algo exclusivo, né? Na mentoria acontece exclusivo ali, porque eu não sei o que vai ser falado, eu não sei o que vai ser abordado, o que elas vão trazer de exemplos. E ali a gente tem um conhecimento, todo mundo acaba aprendendo com a experiência do outro, né? Acaba entendendo, vendo de um outro ângulo, de um outro segmento, aprendendo algo diferente ali. E também é voltado também para o desenvolvimento profissional, né? Eu não sei você, mas eu já passei por uma dificuldade dessa, de não saber como se posicionar em uma entrevista, né? Se o meu currículo, de fato, ele tá bom, né? Se de fato eu fiz um currículo da forma certa, se eu coloquei ali todas as minhas, as minhas experiências. Então, no Expert Fiscal Tributário, eu abordo muito sobre isso. Você também se valorizar, você entender, você identificar as suas capacitações, a sua experiência e abordar ela com destaque, com devido valor, né? Porque o currículo é a sua carta de entrada. Se você não consegue expressar de fato aquilo que você é, né? Se você não consegue convencer o recrutador através do seu currículo, você nem é selecionado, né? Você nem é convidado para uma conversa, porque você não conseguiu passar essa confiança, passar esse conhecimento através do seu currículo. Então, eu trabalho muito com desenvolvimento profissional no Expert Fiscal Tributário, né? Você se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que consiga visualizar os seus sonhos, qual é o seu alvo, quais são os seus objetivos profissionais, que tenha clareza disso, né? Identificar suas crenças negativas, né? Você nunca pensou em ter um salário melhor? Não, você é capaz. O que você precisa fazer? Então, a gente trabalha em relação a isso, em mapear suas crenças negativas, né? Para você ter uma visão de grande escala, né? Saber que você é capaz de destacar o seu potencial, o seu desenvolvimento, né? Mudar a sua mentalidade. Então, eu vejo as alunas mudando a cada semana a sua mentalidade, né? O seu jeito de agir. São pequenas mudanças que geram uma enorme diferença imediatamente, né? E não só nas minhas alunas, eu recebo mensagem no meu Instagram, né, direct, de pessoas que seguem e que fazem, tipo, o que eu falo, o que eu compartilho, e já vê a diferença, né, já vivencia a diferença ali imediatamente, sem precisar
sem precisar fazer grandes mudanças. E isso é o mais gratificante. Né? A partir do momento que você começa a se valorizar, a partir do momento que você começa a se ver com os outros olhos, né? Tudo atrai, né? Você atrai coisas melhores para você, né? O seu posicionamento muda, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar muda. E o expert fiscal tributário aborda isso também, né? Com muita liberdade. Eu tenho liberdade de falar sobre isso aqui, porque eu também quebrei, né? Os meus paradigmas, né? Eu deixei de lado todo o padrão, né, que a maioria segue, né? Então aqui eu tenho liberdade de trabalhar sobre isso, eu tenho liberdade de falar sobre espiritualidade, falar sobre o seu poder, né, o poder da mulher, né, o que ela é valorizada, né? A área profissional tributária está crescendo muito no âmbito feminino, né? A nossa área hoje, se você parar para ver, em muitas empresas tem mais mulheres do que homens, né? Então está crescendo muito, né? As oportunidades no ramo feminino para a área tributária, coisa que a contabilidade em si, a área fiscal em si, antigamente era muito voltada mais para homens, né? Era difícil ver mulheres no mercado nessa área. E hoje já mudou o cenário, tá? Mas como que tá essas mulheres? Essas mulheres, elas conseguem se identificar o seu poder, elas conseguem, né, trabalhar, acreditar no seu desenvolvimento profissional, mesmo tendo filhos, mesmo tendo marido, mesmo tendo uma casa, né? Então, aqui a gente aborda muito sobre isso nas mentorias e com muita liberdade, com muita sabedoria, tá? E eu tenho essa liberdade, esse prazer de falar sobre isso. Eu já fiz diversos cursos de capacitação profissional, né? Cursos longos, cursos curtos, né? Longos que eu falo de vários dias, né? Ou meses, curtos de poucas horas, mas todos têm o mesmo padrão, né? Tudo tem o mesmo padrão e tá tudo bem. É o modo deles fazerem, né? Mas aqui eu criei algo personalizado, algo diferente, né? Algo que eu senti realmente que ia ser transformador, né? Que não seria algo de uma mudança imediata, mas que ia gerar vários resultados na vida das minhas alunas, né? Na vida das pessoas que de fato acreditam nisso e aplicam isso no dia a dia. E fora isso, a gente cria um relacionamento, né? Tem uma proximidade entre o aluno e eu consigo acompanhar a evolução. E isso é o mais assim, é algo exclusivo, é algo personalizado, né? É algo mais próximo que cria esse relacionamento. E isso aqui você tudo encontra aqui dentro do Expert Fiscal Tributário. De repente você já parou para comparar com outro canal, com outro perfil, mas aqui é muito personalizado, aqui é tudo com muito amor, com muito carinho e voltado exclusivamente para o seu desenvolvimento profissional e para o seu desenvolvimento pessoal. Eu avaliei, né, que você já avaliou o lugar que você tem isso? Já parou para pensar onde você encontra isso, né? Eu ainda não encontrei outro lugar, né? Até porque eu estou fazendo algo realmente que está ligado com o meu propósito, né? E é isso que mais queima no meu coração. A cada dia fazer algo melhor, preparar o melhor conteúdo, trazer a melhor mensagem, né? Levar o melhor conteúdo na aula, fazer tudo com muito carinho, com muito amor. Que lugar que você tem uma mentoria disponível, né? Para te ajudar, para você se desenvolver tanto na sua carreira, quanto, né, na área fiscal, quanto na sua vida profissional, né? Que você vai atuar no seu dia a dia até de forma diferente. Você já encontrou isso em algum lugar, né? Eu vejo pessoas correndo atrás de soluções baratas, soluções rápidas, né? Visam o quê? O valor financeiro. Eu também já fui isso, eu também já procurei soluções baratas e soluções rápidas. Só que, de fato, eu não tinha uma solução concreta do que eu precisava, né? Era uma falsa ilusão e não tinha um valor, né? O valor é aquilo que é imensurável. Uma transformação, a partir do momento que você faz um curso, né? Você tem uma mentoria, você recebe uma orientação e aquilo te transforma como pessoa, né? As pessoas à sua volta começam a ver a diferença, isso não tem valor, né? Você já não tem como mensurar esse valor.
Você não tem como mensurar que uma mentoria vai abrir seus olhos para você se valorizar, para você se expor melhor, né? Isso é imensurável. Então, o fruto dessa transformação não tem como calcular. E isso é o que me traz mais mais gratificante, é ver essa transformação, né? Então, o investimento em relação a isso, ele é escalável, porque é algo que você transforma realmente e não é algo momentâneo. Então, você tem um crescimento profissional escalável através disso, né? Compare com outros. Você pode comparar tudo isso que eu estou falando com outros cursos no mercado e avalie se não é algo bem, vamos dizer assim, que segue um roteiro, né? Que segue um escopo ali e não passa nada mais do que aquilo. É aquilo e acabou. Né? O público sempre é diversificado, você não tem algo exclusivo, você não se sente acolhida em relação àquilo, né? É algo que serve para todo o público, né? Não tem uma diferença. Por isso, eu foco em ensinar o que de fato eu sei. Né? Eu só ensino e eu só falo aquilo que eu sei e o que eu aprendi, o que eu vivenciei nos meus anos no departamento fiscal, né, no meu dia a dia, nas empresas que eu passei, né? Então eu compartilho de fato o que eu vivenciei no campo de batalha, tá? Eu sou muito íntegra com o que eu falo. Hoje me fizeram até uma pergunta relacionada a um escritório de contabilidade e eu fui muito íntegra em responder. Eu não atuo nessa área, eu não tenho experiência com esse cenário, né? E aí eu sugeri um outro parceiro de trabalho para a pessoa. Então eu sou extremamente íntegra em relação a isso e não tenho vergonha de falar sobre isso, porque se eu não for, como que eu vou ajudar outra pessoa, né? Eu só consigo ajudar de fato com aquilo que eu já passei, com aquilo que eu vivenciei. Você pode assistir todos os vídeos que tem aqui disponível no meu canal, né? Se você fizer as tarefas, né, as dicas que eu falo a cada aula, a cada vídeo, se você de fato, né, colocar isso em prática, você vai ver a transformação, você vai ver o resultado. Eu falo isso assim com muita integridade porque eu recebo mensagens de várias pessoas, né, de diversos estados, cidades diferentes, que eu nunca vi pessoalmente essas pessoas e que compartilha, que colocou em prática, que ouviu um vídeo, que ouviu uma dica que eu compartilhei e colocou em prática e realmente aquilo mudou o dia dela, mudou, né, a vida dela, ela conseguiu se comportar numa entrevista de emprego, ela conseguiu um emprego novo através daquilo que ela ouviu e ela já se posicionou diferente. Então, eu recebo isso quase toda semana, né, de pessoas totalmente diferentes. E isso está disponível para qualquer pessoa, tá aí. É só você ouvir os vídeos e colocar em prática que você já vai ver e vai se surpreender com a transformação. É algo simples e acessível para você. Eu recebo mensagem que eu falei de pessoas assim que eu nunca imaginei e de diversas idades também, tá? Então é algo que está totalmente acessível para você. Se você tem alguma dúvida, tá? Mas o que de fato da área fiscal eu vou aprender aqui no Expert Fiscal Tributário. Eu compartilho conteúdos aqui dentro no Expert Fiscal Tributário. Deixa eu ver se está aparecendo a câmera aqui. Então, eu compartilho conteúdos sobre ICMS, você vai ver por aqui. Está dando para ver? Acho que sim. ICMS, ST, você vai aprender por aqui. Operação com DIFAL, IPI, você vai entender o que é o imposto de IPI, aonde se aplica, né? Quais são as particularidades. Você também vai ver por aqui PIS e COFINS, como funciona, quais as particularidades. Notas fiscais, você vai entender o que é uma nota fiscal, o que é uma DANF, o que é um XML, né? Quais são as particularidades. Quais são os requisitos, como aplicar uma nota técnica, né? Como entender, né? Como está atualizado, como acompanhar a legislação, enfim, campos obrigatórios, né? Tudo. Aqui eu falo de operações de entradas, saídas, tá? Devolução, remessa, retorno, tudo isso eu abordo e exemplos
Que mais? Particularidades, operações particulares e obrigações acessórias, tá? Então, tudo aqui eu abordo aqui no Expert Fiscal Tributário. Fora isso, né, na mentoria, tem muito mais conteúdo, tem bônus, tem outros conteúdos que eu só falo lá, né, para minha turma fechada, para a galera que realmente está comigo toda semana. Então, o desenvolvimento profissional aqui é muito grande e é aquilo que eu vivenciei, né? E é aquilo que eu vejo que é transformação. Fora isso, eu estou sempre analisando os requisitos, né, os requisitos básicos das grandes empresas para trazer para conteúdo para as minhas alunas, para atualizar elas, para colocar isso em prática, para que elas consigam as melhores oportunidades, para que elas consigam se atualizar, né, e se colocar melhor. Também tem sobre retenções, que eu esqueci de colocar aqui. Então, também você vai aprender sobre retenções, impostos retidos, nota fiscal de serviço, como funciona. Todos são esses conteúdos, se eu não esqueci de nada, que você vai ver aqui dentro do Expert Fiscal Tributário. Se você acha que tudo isso aqui não é suficiente, tá? Isso daqui é o suficiente para você vivenciar, para você ganhar experiência, né? Dominar as rotinas fiscais e aí entrar nessa jornada para se tornar um expert fiscal tributário, tá? Eu já fiz diversos cursos, né? Em empresas IOB, Cenofisco, várias coisas. E entre os lugares, né, que eu já passei, deixa eu voltar aqui só para ver se a câmera está ajustada. Eu já fiz investimentos altos em relação a isso, acima de R$1.000, e o valor era muito, o retorno disso era muito raso, né? Eu não tinha como escalar. De repente, eu só ia para um evento e aquilo não trazia um resultado para mim, né? Porque eu não tinha um acompanhamento, eu não tinha uma dica, aonde que eu empaquei, tem alguém me ajudando, passei por uma situação durante a minha semana, o meu mês, e não tem ninguém me acompanhando. E isso acabou me deixando, né, frustrada, né? Falar, não é possível que só existe esse caminho, não é possível que as coisas têm que funcionar desse jeito, né? Então, por isso que eu trouxe tudo diferente aqui dentro do Expert Fiscal Tributário. E aí não é culpa dos lugares, os lugares funcionam desse jeito, né? Então, o que eu fiz? Eu criei algo diferente, tá? Atuar na área fiscal já é um enorme desafio, mas tudo pode ser mais agradável, né? Pode ser mais atrativo, né? Pode ser a gente pode trilhar uma jornada de aprendizado diferente, né? Através de um relacionamento, através de realmente uma capacitação construtiva, né? Algo que escala, que você vê uma transformação, né? Que você consiga de fato falar, isso daqui me trouxe, né? Me tirou daqui, me levou até tal lugar, tá? E aqui dentro do Expert Fiscal Tributário você vai presenciar isso. Já pensou em fazer um curso profissionalizante onde você, além de aprender para crescer profissionalmente, né, você vai receber instruções sobre como se posicionar, como sonhar, como se valorizar, né, como identificar suas crenças limitantes e aprender a trocar ela por hábitos positivos, tá? Tudo isso você vai ver aqui dentro do Expert Fiscal Tributário. Entrar numa comunidade de mulheres, né, onde elas vão compartilhar a experiência delas, o dia a dia delas, né, fazer amizades, criar relacionamentos realmente fiéis, né? Então você vai compartilhar situações, pois todas as e ali você está livre de julgamento. Você não tem um chefe, você não tem um concorrente profissional, né? Não é uma pessoa que está ali para te julgar. Ao contrário, todas estão muito sim para te ouvir, tem uma empatia para ouvir a sua situação, ouvir o seu cenário e te ajudar, tá? Sou alguém que eu encontrei o meu propósito, né, em meio a dores, a dificuldade. Já passei por muitas dificuldades profissionais, né? Já tive altos e baixos, já tive choros escondidos, né? Por passar por situações desconfortáveis em relação, né, a alguma atividade, por cometer algum erro profissional, né? Quem não comete algum erro quando você está começando profissionalmente, até hoje em dia, né?
Então, eu já passei por situações difíceis assim. E aí eu aprendi. E tudo isso me tornou mais forte. Tudo isso me fez o quê? Me clarificar o meu propósito, né? Eu venci profissionalmente. Tive muitas conquistas nesses últimos anos. Nesses últimos 15 anos, né? Eu falo que tudo é um aprendizado. Na dor, o choro é um aprendizado. Ficar desempregada é um aprendizado, né? Levar um não é um aprendizado, né? Então, eu trouxe tudo isso, assim, eu aprendi através disso, né? Eu reverti toda essa energia em relação, né, a momentos difíceis para algo muito melhor. E através disso eu encontrei um amor em ensinar as pessoas, né? Em ajudar as pessoas, em ajudar as mulheres, assim como eu, que deseja crescer profissionalmente, né? Que necessitam se sentir amada, que necessitam se sentir acolhida, né? Livre de julgamento dos outros. E hoje eu faço isso, eu faço exatamente aquilo que queima no meu coração, né? Eu coloco uma mensagem no grupo do Telegram, eu coloco uma mensagem nos meus stories, exatamente aquilo que está queimando no meu coração no dia, né? Eu compartilho isso com muita liberdade, né? Porque eu estou fazendo aquilo que está realmente dentro do meu coração, estou seguindo o meu propósito. E o resultado, às vezes, eu recebo que eu nem imagino, né? Muitas das vezes eu acordo de manhã, quando eu abro o Instagram, tem uma mensagem de alguém que eu não faço nem ideia, nunca nem vi. E isso é o maior benefício que eu recebo, né? É muito gratificante. Se tem algo assim que é recompensador, é ver essa transformação, né? Porque muitas das vezes eu fico horas até tarde preparando conteúdo, gravando aula, e enfim, e eu não sei o resultado que isso vai dar, né? Eu sei que é aquilo que queima no meu coração, mas eu não sei o resultado em si que tudo isso vai dar. Eu não sei aonde a minha voz vai chegar, né? E quando eu vejo uma mensagem dessa, é algo assim surreal. E aí eu sinto exatamente que é Deus falando, exato, você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. E é isso que eu estou fazendo aqui no Expert Fiscal Tributário. Se você não me conhece, se você acabou de chegar, né? Se você não faz ideia de quem eu sou, né? Do que eu estou fazendo, consome os conteúdos gratuitos que tá lá no meu canal. Fique à vontade, né? Faça as tarefas, veja o que faz sentido para você. Se você recebeu um conteúdo que não, né, não se conectou muito com você, compartilhe com uma outra pessoa. Vai fazer a diferença para alguém, tá? Seja um canal de transformação também na vida de outra pessoa, enviando, né, essa mensagem, compartilhando com outra pessoa, tá? A gente vê as pessoas por fora, mas só Deus sabe como elas estão por dentro. Só Deus sabe exatamente o que elas precisam ouvir naquele dia, né? O que elas precisam receber. E no mundo profissional é muito difícil você ver isso, né? Porque é muito, a gente tá ali com um posicionamento profissional, né? A gente vai trabalhar exatamente revestida, né? A gente tá ali tipo pronta para uma batalha. Então é difícil você de fato conhecer o que a pessoa está precisando no momento, o que a pessoa o que ela necessita, quais são as dificuldades dela, quais são as dores dela, né, internamente. E aí, dentro das mentorias, a gente consegue trabalhar dessa forma. E você pode ser também um canal de transformação na vida dela, compartilhando esse vídeo, compartilhando esse conteúdo com essa pessoa, com uma amiga de trabalho, com uma colega da faculdade, enfim, né? Seja um meio de transformação na vida de outras pessoas também. O departamento fiscal, ele tem diversos cargos, né? Ele tem diversos níveis, né? O setor tributário, ele está ganhando cada vez mais muito destaque. De 2020 para 2021, ele cresceu muito, as oportunidades de emprego têm crescido muito grande, né, em diversos segmentos. Então, você pode atuar no departamento fiscal em vários segmentos, seja indústria, seja comércio, varejo, escritório de contabilidade, né, empresas, escritórios de auditoria. Então, é algo que está crescendo cada vez mais e ganhando muito mais força e está sendo muito mais valorizado, porque é um departamento estratégico, né? É uma área que cada vez mais ela é estratégica. Ela não é simplesmente de escriturar a nota fiscal e pagar impostos, é uma área estratégica. Então, os profissionais, eles estão sendo mais valorizados, eles estão ganhando mais força no mercado,
tá? E se você não tem noção, né, não faz ideia qual que é a média salarial de um profissional na área fiscal, de acordo com uma pesquisa que eu fiz no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, entre 2020 e 2021, a média salarial é de 3.846, tá? Então, essa é a média salarial de um profissional da área fiscal. É claro que tem os seus níveis, tá? Mas essa é a média. E o que você precisa, né? Você precisa só dar um primeiro passo. É sempre mais difícil, né? É sempre difícil começar. É sempre difícil eu gravar um vídeo. É sempre difícil eu escrever um roteiro. Né? É sempre difícil eu identificar um tema para me compartilhar. É difícil. Também é difícil para você, né, tomar uma decisão, é difícil para você começar, é difícil se sacrificar, né? De repente abrir, tirar algumas horas do seu lazer para estudar, para aprender algo novo, para se atualizar. Mas eu posso te dar uma certeza que é libertador, tá? É libertador o momento que você tem liberdade de escolher aonde você quer trabalhar, o que você quer fazer, né? Você tem liberdade, você não tem medo mais, você não tem insegurança, você não é mais preso em relação a isso, porque você reconhece o seu valor, você sabe do que você é capaz, é confiante em relação aos seus ideais, aos seus objetivos. Então, é libertador. Dar o primeiro passo é sempre mais difícil, mas é libertador, né? Vai além das coisas que estão vai além das coisas que são visíveis, né? E veja mais do que está diante dos seus olhos. Tá? É fácil eu olhar para essa sala agora e ver aqui os objetos que estão aqui, né? Agora, imaginar de fato o que tudo isso aqui está me proporcionando, aí que está o segredo, né? É o visualizar além do que os meus olhos podem ver, tá? Então, faça esse exercício também. Se visualize, né? A partir do momento que você toma uma decisão na sua vida, né, uma decisão profissional, uma decisão pessoal que seja, tenha essa visão, visualize o que essa decisão pode te trazer além dos seus olhos, além de um sacrifício hoje, além de uma dor que talvez você possa estar passando, o que a dor também pode te trazer de bom, né? É sempre uma experiência, sempre um aprendizado. Comece a visualizar, né? Comece a entender o ciclo, né? O ciclo da vida, o ciclo, a fase das coisas que acontecem na nossa vida, né? Espero ter te ajudado com esse conteúdo. Eu estou à disposição, se você quiser compartilhar, se você quiser me chamar para conversar, se você quiser falar alguma coisa em relação a isso, ou a sua experiência, eu estou à disposição a todo momento. Fique à vontade. Eu espero ter te ajudado com o que eu compartilhei aqui. Saiu um pouco do roteiro, não era muito o que eu ia falar, acabei falando um pouco mais de mim, mas enfim, foi algo que fluiu aqui e eu tinha que falar e falei. Fique à vontade, eu estou à disposição. Um forte abraço para você e eu te vejo no próximo episódio.